Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica. Como tem sido bom, Como tem sido bom esses tempos e esses últimos dias, só salmos, Salmos. Como é bom a leitura de salmos. Eu particularmente amo muito a leitura de salmos. E agora a gente vai entrar em alguns salmos que não são de Davi, São de Asaf, Da família de Asaf. E eu creio que vai ser precioso também da mesma forma. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar. Já deixa seu papelzinho, sua caneta, tudo preparadinho aí. Cria esse ambiente onde você pode sentar e desfrutar da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando de desfrutar da Tua palavra, de saber quem Tu és, de conhecer, Deus, a história que o Senhor deixou para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é viva, Senhor. Ela permanece e durará para sempre. A Tua palavra não passará e obrigado por ela, Senhor. Continue queimando o nosso coração, continue falando conosco e que possamos, ó Pai, desfrutar, Senhor, desse momento de leitura, de desfrutar desse momento de ouvir a Tua palavra, desfrutar desse momento de saber mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Vamos lá? Salmos capítulo 50, Salmo da família de Asaf. Fala, Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandecente. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso como carne de touros? Ou bebo sangue de bodes? Ouça a Deus em sacrifício e a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis? Ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e como adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Que me ofereça sua gratidão como sacrifício. Honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 73, um salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos.
não são atingidos por doença, com os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter um puro o coração e lavar as mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pôs em terrenos escorregadios e os fez cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas as minhas mãos direita e me sustens. Tu me diriges com os teus conselhos, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Salmos 74, um poema da família de Asaf. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembre-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo e da tua herança que resgataste, do monte Sião, onde habitastes. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição, para que o inimigo causou em seu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo no teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei. Desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebrastes a cabeça das serpentes das águas, esmagastes as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Deus, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado do teu nome. Não entregues a vida da tua pomba,
aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze o que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, defende a tua casa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Salmos 75. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Um salmo da família de Asaf. Um cântico. Damos-te graça, ó Deus. Damos-te graça, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo, e eu que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Salmo 76. Para o mestre de música com instrumentos de corda, um salmo da família de Asaf. Um cântico. Em Judá, Deus é conhecido, e seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém. O lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou eles as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra, resplandentes de luz. És mais majestoso que os montes, cheio de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó. O cavalo e o carro atacaram, somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti? Quando estiverdes irado, dos céus pronunciastes o juízo, e a terra tremeu, emudeceu, quando tu, ó Deus, tu levantastes para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixes de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes, a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Salmos, capítulo 77. Para o mestre de música, ao estilo de Jedutum, um salmo da família de Asaf. Clama a Deus por socorro. Clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muitos passados. De noite, recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordei os feitos do Senhor. Recordei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus?
Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgatastes o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e a de Arão. Salmo 78, um poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louvores, os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram do que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez as águas erguer-se como um muro. Desculpa, gente. Ele os guiou como as nuvens de dia e como a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Como fogo atacou Jacó, a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes pão do céu. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas, comeram à vontade. E assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, tudo continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repetido pavor. Sempre que Deus castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor, se voltaram de novo para ele.
lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que redimiu-o do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios em riachos, dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações, as larvas, a produção da terra aos gafanhotos. E destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vingador varonil das tendas de Cã, mas tirou o seu povo como ovelhas e os conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu as suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis com os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram como um altar idólatra. Com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou, como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanente humilhação. Também rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá. E o monte Sião, o qual amou, construiu o seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, de pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, a sua herança, e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Amém? Vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe.